Flamengo rescinde contrato com o jogador. Gonzalo Plata está liberado oficialmente pela Conmebol. Felipe Luiz fala sobre o empate contra o Vasco e vamos trazer também a classificação do Campeonato Brasileiro para vocês. Tudo aqui nesse vídeo. Fala meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Convido todos vocês aí, quem não é inscrito no canal, peço aí que se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Acione o sino das notificações, na opção em todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. E você que já é inscrito, faz o básico. Deixa o like, comente aí embaixo, que seu comentário será muito importante. Bem, gente, vamos falar aí, vamos começar o vídeo já falando sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Vasco, né? Isso porque o Flamengo ontem, ele ampliou mais um ano de invencibilidade em cima do Vasco no Campeonato Brasileiro. São 11 anos de lá para cá, desde 2014, que o Flamengo não perde para o time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nesse recorte, gente, foram 14 jogos com 7 vitórias do Flamengo e 14 empates, tá? Com o resultado de ontem, o Flamengo manteve mais um jogo aí de invencibilidade em cima do Vasco no Campeonato Brasileiro. E ainda falando sobre esse jogo, né? Nas redes sociais há muitos questionamentos sobre o Flamengo de ontem de Felipe Luiz, um time que começou controlando o jogo, controlando muito bem o jogo, com 10 minutos finalizou 4 vezes o gol, só que ainda tem divergências entre a torcida, porque o Flamengo do primeiro tempo e o Flamengo do segundo tempo foi totalmente diferente. O técnico não tem culpa se o Pedro está perdendo muitos gols, né? O Pedro perdeu 2 gols ali, que sinceramente não dá para perder os gols aqui, né? Mas na coletiva, o Felipe Luiz foi perguntado sobre o adversário, sobre o Vasco, ele falou a seguinte frase: Fernando Diniz, depois que chegou no Vasco, o trabalho vem consistente, melhorou bastante, o Vasco tem bons números. Só que não são tão bons assim, tá? O Fernando Diniz tem 33% de aproveitamento desde que chegou ao comando do Vasco. Então isso para um técnico não é um rendimento muito bom, porque você é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um rendimento de 71% no campeonato e você empata com um time de rendimento de 31% e fala que outro time está bem treinado. Aí eu já não concordei muito com o Felipe Luiz. Em outro trecho da entrevista ele foi perguntado aí sobre como isso pode afetar o resultado, os jogadores no restante da campanha do campeonato, tem Libertadores pela frente, e ele falou a seguinte frase: temos que ter calma e tranquilidade, não controlamos os resultados, mas queremos ganhar todos os jogos, mas controlamos apenas o nosso trabalho no dia a dia. Precisamos fazer com que os jogadores continuem acreditando no trabalho, os resultados não podem afetar a parte mental. Lembrando que o Flamengo tem uma final na próxima quinta-feira, né? Uma final que aí o Flamengo mesmo que se colocou nessa final, porque se ganha aquele jogo aqui no Maracanã por uma vantagem melhor, poderia ter ido ontem jogar com o Vasco com os titulares e não os reservas. Mas mesmo assim, a gente tem boas coisas para tirar desse time reserva que jogou contra o Vasco ontem no primeiro tempo, principalmente o Jorge Carrascal, o Emerson Royal, que entraram bem no jogo. O Alan, gente, eu vou trazer para vocês aqui os números do Alan na partida, são números absurdos, e mesmo assim o jogador é o mais criticado nas redes sociais, tá? No empate ontem contra o Vasco, o Alan ele obteve uma das maiores notas do SofaScore, tá? Foram 7.1, ao lado de Léo Ortiz e Saul Niguez. Alan acertou 92% dos passes, venceu 3 de 4 duelos, fez 3 desarmes, 2 intercepções e ainda evitou uma finalização ao alvo do Flamengo. Alan acertou aí esses 92 passes, né? Mesmo assim, foi o mais criticado nas redes sociais, embora não tenha participado do gol vascaíno, fruto de mais uma saída ruim de Rossi. Não vamos dizer saída ruim do Rossi, né? Porque não foi o Rossi que originou o escanteio, né? Não foi o Rossi que originou o escanteio. A verdade é que o Flamengo, depois que fez o gol, se acomodou, pensou que poderia fazer a qualquer momento o segundo gol. Isso não aconteceu e o Vasco foi tomando altitude no jogo, né? Conseguiu empate ali com o gol do Ryan. Fim de papo 1-1, mas muito vão falar a arbitragem. O que eu vou achar da arbitragem de ontem? Para mim a arbitragem foi ok.
não temos nenhuma polêmica nesse jogo para falar aqui sobre a arbitragem, ao contrário do outro jogo, né? Então, a gente, já que está falando em arbitragem, a gente vai trazer a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês aqui. Flamengo, mesmo com a empate, se manteve na liderança, só que agora uma curta vantagem, né? O Flamengo parece que não está querendo, Cruzeiro e Palmeiras parece que estão querendo ser campeão, né? Mesmo com o jogo a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Palmeiras, um a mais que o Palmeiras, o Flamengo ainda é líder com 51 pontos. Presta atenção nesse jogo aqui, tá? Flamengo e Cruzeiro vai jogar, tá? Depois o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, o Cruzeiro vai pegar uma sequência aí de 2 confrontos diretos contra o Flamengo e Palmeiras, e nesse recorte, gente, a gente tem aí o Palmeiras com 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. Caso o Palmeiras ganhe esses 2 jogos, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo ou até mesmo empatar no número de pontos, tá? A classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim: Flamengo é líder com 51, Cruzeiro vice com 50, Palmeiras terceiro com 49, Mirassol em quarto com 42, Botafogo em quinto com 39, Bahia em sexto com 37, São Paulo em quinto, em sétimo com 35, Fluminense em oitavo com 31, Bragantino em nono com 31, Corinthians em décimo 29, Ceará em 11º com 28, mesma pontuação do Grêmio, que é o 12º, o Internacional é o 13º com 27 pontos, o Santos é o 14º com 26, o Atlético Mineiro 15º com 25, e aí vem o nosso poderoso Vasco da Gama com 24 pontos, é 16º, Vitória 17º com 22, Juventude 18º com 21, Fortaleza 19º com 18 e o Sport Recife em 20º lugar aí com míseros 14 pontos. O Sport Recife que ganhou do Cruzeiro, né? Já que a gente está falando em Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a sequência aí no próximo jogo da Libertadores. O Flamengo já vai se preparar aí nesse restante aí para fazer esse jogo. Lembrando que depois desse jogo, quinta-feira, o Flamengo já embarca direto para São Paulo, onde domingo tem um clássico contra o Corinthians, tá, gente? Um clássico contra o Corinthians. A gente vai falar na arbitragem do jogo de quinta-feira contra Estudiantes. Bem, e para esse jogo importante de quinta-feira, a Conmebol já escalou o árbitro para esse confronto. Lembrando que depois da polêmica aí com o árbitro Andrés Rojas, né, que foi suspenso, banido da Conmebol, aí, a Conmebol já escolheu o árbitro que vai apitar o próximo jogo na quinta-feira. O escolhido para apitar a partida de volta na Argentina foi o chileno Piero Massa. Presta atenção nesse árbitro, porque esse árbitro ele marcou o pênalti que classificou Estudiantes no primeiro jogo contra o Cerro Porteño. Aos 45 do segundo tempo, Piero Massa marcou o pênalti que o Estudiantes fez 1-0 e depois empatou o segundo jogo e avançou às quartas de final. Tá? Os seus auxiliares em campo serão Cláudio Ruccia e José Rentamal, enquanto o árbitro de vídeo, o VAR, né, será comandado por José Cabarero, todos do Chile. Tá? Então, o quarteto aí que vai apitar esse jogo é todos chilenos, tá, gente? E para esse jogo de quinta-feira, a gente tem uma excelente notícia aí, tá? Porque foi revelado aí a pura incompetência da Conmebol aí, né, sobre a escalação do árbitro, isso aí foi comprovado, mas a casa também, pelo outro lado, caiu, né? Porque a Conmebol anunciou oficialmente aí a anulação e anula a suspensão de Gonzalo Plata, equatoriano, está livre para jogar o jogo de volta na quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Então, já tinha se veredito, né, que a Conmebol ia anular a suspensão do cartão vermelho, mas não tinha nada oficialmente ainda. Mas agora sim, Gonzalo Plata está oficialmente liberado para jogar na próxima quinta-feira. E ontem Gonzalo Plata fez uma ótima partida, tá, contra o Vasco, inclusive. Depois que ele saiu, o Luiz Araújo entrou no lugar dele, parece que por aquele lado ali não teve mais jogadas, tá, gente? As jogadas do Flamengo se concentrou sempre no lado esquerdo do Vasco, no lado direito do Vasco. Depois que o Plata saiu, não conseguiu mais nada por ali. Agora vamos falar no último assunto do vídeo do atacante que rescindiu o contrato com o Flamengo. Trata-se do atacante Felipe Tereza, atacante do Sub-20 do Flamengo, que teve o contrato rescindido aí nesta segunda-feira 22, tá? Autor do gol do título mundial de 2024, o jogador vinha
apresentando postura considerada negativa em treinos e partidas, né? A partir disso aí, o Flamengo rescindiu aí o contrato com o jogador, optou pela rescisão de contrato, né? Então Felipe Tereza está livre para assinar um contrato com qualquer outro clube do país ou de fora mesmo do Brasil. Então tá aí o Felipe Tereza, que conquistou, né, os 2 títulos mundiais, as 2 Libertadores Sub-20 com o Flamengo, fora Brasileirão, Sub-20, Copa do Brasil, então é carioca, né? E pelo profissional, Felipe Tereza participou de 7 jogos, sendo 3 deles como titular, que foi aqueles 3 jogos nos outros 2 anos seguintes que o Flamengo disputou o campeonato aí no começo com time alternativo, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo e acionar o sininho das notificações. Amanhã a gente vai fazer live, beleza? Tamo junto!